Oi, pessoal, então vamos lá gravar essa questãozinha aqui, que é uma questãozinha do SSA bem interessante sobre Castro Alves. Os textos 3, 4, 5 e 6 servem de base para a questão 8, né? No caso, a questão 8. Vamos analisar primeiro esse aqui. O povo ao poder. Referência, Castro Alves. O poema é de Castro Alves. Vamos lá. O povo ao poder. Quando nas praças se eleva do povo a sublime voz, um raio ilumina a treva, o Cristo assombra o algoz, que o gigante da calçada, com o pé sobre a barricada, desengranhado, enorme e nu, em Roma é Catão ou Mário, é Jesus sobre o Calvário, é Garibaldi ou Cochute. A praça é do povo, como o céu é do condor, é o antro onde a liberdade cria águias em seu calor. Senhor, pois quereis a praça? Desgraçada a populaça, só tem a rua de seu, ninguém vos rouba os castelos. Tendes palácios tão belos, deixai a terra o anteu. Irmãos da terra da América, filhos do solo da cruz, erguei as fontes altivas, berbei torrentes de luz. Ai, soberba populaça, rebentos da velha raça, dos nossos velhos cantões, lançai um protesto ao povo, protesto que o mundo novo manda aos tronos e às nações. Então, esse aqui é o primeiro texto, né? No caso, o texto 3. Já aqui, um frevo novo, a gente vê que é uma música de Caetano Veloso, não é isso? Aqui, como eu não sei cantar, vamos ler, né? A Praça Castro Alves é do povo. Então, aqui ele faz uma referência a esse poema aqui. A gente viu aqui de Castro Alves, não é isso? Como o céu é do avião, um frevo novo, um frevo novo. Todo mundo na praça manda a gente sem graça pro salão. Mete o cotovelo e vai abrindo o caminho. Pegue no meu cabelo pra não se perder e terminar sozinho. O tempo passa, mas na raça eu chego lá. É aqui nessa praça que tudo vai ter que pintar. Então aqui nós temos um poema de Castro Alves e uma música de Caetano Veloso que ele tem como referência esse poema de Castro Alves, né? Isso ele tem uma base para poder fazer a música dele. Já que a gente tem uma charge, né? Isso, ó. Protestos. Tem aqui em cima. Aí a menininha aqui pergunta, você não vem? Aí o outro responde, vou esperar o próximo. Esse tá muito cheio. Então essa palavra próximo aqui indica que tá tendo uma onda de protestos, né? Então o povo tá insatisfeito com alguma coisa. E ele prefere esperar o próximo porque o outro pode estar menos cheio do que esse, não é isso? E aqui a gente tem uma obra de Di Cavalcanti, um pintor, né? Isso. Carnaval na rua. E aqui ele está retratando o carnaval, acredita-se que seja na Bahia, né? Porque pela população que está aqui, pelo cenário, tudo, muito característico da Bahia. E ele está retratando como era o carnaval naquele tempo. Perceba que é uma adaptação e que a obra original é dessa faixa aqui, 1897. Então, vamos lá. Vamos para a pergunta. Com base na leitura dos textos 3, 4, 5 e 6, e considerando as características da poesia de Castro Alves, assinale a alternativa correta. Então, eu sei que ele vai me perguntar, ele vai querer contextualizar esses textos com o Castro Alves. Então, vamos dar uma relembrada, fazer um esquemazinho aqui. Vou botar aqui embaixo. Sobre Castro Alves, para a gente relembrar tudo dele. Castro Alves, ele é da terceira geração romântica, não é isso? Terceira geração. Ele é da terceira geração. Ele é conhecido como o poeta dos escravos. Poeta dos escravos. A sua poesia tinha uma característica abolicionista, não é isso? Então, ele abolicionista. Ele lutava pelo o fim da escravidão, né, no Brasil, naquele tempo. Fim do Brasil naquele tempo, que o Brasil ainda era um país escravocrata, não é isso?
E por ser abolicionista, a gente também consegue entender que a poesia, ela tinha cunho social, né? Isso, e vamos lembrar o poema mais famoso dele, que é O Navio Negreiro, que nesse poema ele retrata como era a vida das pessoas que estavam vindo nas embarcações, os escravos no caso, né? Como era o porão de um navio negreiro, como era a vida naquele lugar. E para não ficar confusa essa questão aqui das gerações românticas, vamos fazer mais um esqueminha aqui, ó, com palavras-chave, bem assim, bem rápido. Primeira geração, a gente sabe que é uma geração indianista, que é uma geração que vai botar o índio como herói, fazer toda aquela coisa assim em cima do índio, uma geração ultranacionalista, não é isso? Já a segunda geração, lembrando que a gente tá falando aqui de poesia, é uma geração ultra-romântica. Ultra-romântica. É aquela coisa exacerbada, que a gente também consegue ligar com Lord Byron, não é isso? Que as poesias foram inspiradas nele, é uma poesia byroniana. Já a terceira geração, que é a geração que Castro Alves pertence, né? É uma geração condoreira. É uma geração que preza pela liberdade. Então, a gente tendo isso aqui em mente, a gente consegue resolver facilmente essa questão, sabendo tudo isso aqui, só para relembrar, para não ficar confuso. Então, vamos lá. Letra A. Castro Alves destacou-se na primeira fase do romantismo brasileiro. Tá meio errado, né? Então, a gente já sabe que não é essa, mas vamos terminar de ler. Com sua produção poética marcada pelo nacionalismo exacerbado e pela representação idealizada da natureza e dos espaços sociais, traços característicos do poema O Povo ao Poder. Tem algumas verdades, mas só por conta disso daqui, a primeira fase, a gente já pode descartar. Então, a gente já sabe que não é letra A. Vamos trocar aqui assim. A gente já sabe que não vai ser... Não, vamos fazer assim, porque senão vai ficar mais confuso. Vamos para B. Os poetas condoreiros foram inspirados pelos ideais libertários, certo? Condoreiros e libertários, até aqui tá certo, né? No poema, trecho 3, exemplo da poesia condoreira de Castro Alves, o eu lírico retrata o sentimento de busca por liberdade. Ele tá falando de um protesto, né, no poema. Por meio de comparações entre a praça e o céu, o povo e o condor. Perfeita essa alternativa. Resposta, letra B, mas a gente vai ler as outras para entender por que as outras estão erradas, não é isso? A canção Frevo Novo, que é o texto 4, é aquela canção de Caetano Veloso que ele estava chamando o povo para o carnaval, né? É uma paródia do poema O Povo ao Poder, texto 3, que é a poesia de Castro Alves. Em virtude do tom satírico, que atualiza a imagem do condor pela metáfora do avião e aponta a praça como um símbolo da liberdade para o povo brincar o carnaval, assim como se representa no trecho 6. E o texto 6 está representando o carnaval, mas ele está tipo chamando, representando uma coisa boa, não está usando um tom satírico para tal coisa. Então, letra C, errada. A poesia social de Castro Alves aborda temas como a luta dos oprimidos e marginalizados, o abolicionismo, a opressão do povo brasileiro, certo até aí, né? Conforme se nota no texto 3, qual destaca a praça como local exclusivo para protestos sociais, ou seja, uma mensagem idêntica apresentada no texto 5. E o texto 5 está mostrando um protesto, mas a questão aqui é essa palavra, exclusivo. Muito cuidado com essa questão de tá botando uma coisa sendo só aquela, sendo uma coisa exclusiva, uma coisa única. Ele tá realmente restringindo aquela coisa. E a praça, ela não é o único local que a gente tem hoje em dia, né? Para poder fazer
Protesto, a gente tem a internet. A internet se tornou o maior meio de protesto hoje em dia, né? Então, a gente já descarta só por conta da palavra exclusivo. A partir daí já não precisava nem mais ler o resto, viu? Exclusivo, podia tirar já. E a letra E, em sintonia com as características da primeira fase, a gente vê a mesma coisa que aconteceu na letra A, né? Está errado. Do romantismo no Brasil, a poesia de Castro Alves priorizou a historicidade como foco de resgate de elementos históricos e intertextuais, como se nota no texto 3, nada a ver, no qual os 3 primeiros versos do poema exaltam a voz do povo em protestos sociais, temática apresentada também no texto 5. Errado, então a gente já sabe que o gabarito aqui dessa questão é a letra B. Espero que vocês tenham entendido.